E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse empate do time do Palmeiras, dessa classificação do time do Verdão, né, que ontem enfrentou um Universitário já classificado, né, já tinha feito 4-0 no primeiro jogo e por isso ontem foi aquele jogo xoxo, né? Mas vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa classificação do time do Palmeiras, a apresentação do Carlos Miguel e muito mais. Mas antes peço que vocês nos ajudem aqui a ranquear o nosso vídeo, tá? Isso mesmo, aí do lado nos comentários tem a função hypar. Espero que vocês nos ajudem hypando o nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais palmeirenses e assim trazer mais informações, tá certo? Então é isso, assista esse vídeo até o final, mas antes também comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha, eu ia falar tem que ter espírito de porco, não, tem que ter espírito esportivo para levar o porco no jogo, fazer essa brincadeira, o cara se divertiu, pelo menos saiu classificado, é o que vale, ele e o porco, não é? Aliás, o Palmeiras, quando ele resolveu a parada, ontem eu disse, Edu, já tá classificado, você falou, não, calma, sim, calma, porque tem que ter o jogo, ok? Mas era óbvio, não é? A superioridade, e o jogador sabe que ele já fez 4-0, sabe que tem a vantagem. Se aquele gol no início tivesse sido validado, que o Thuram acabou atrapalhando ali, poderia ser diferente. Ele estava 2 metros de distância. Tava na frente, eu quero ver as imagens. Você nunca concorda com a arbitragem. É porque não, aí um golaço desse. Ué? Um golaço desse. Atrapalhou a visão do goleiro. Não, quer atrapalhar a visão dele, pra mim, sou o zagueiro quando se joga na bola, que ele não consegue ver a saída. Pra mim, gente. Agora, um golaço desse se anular, velho. Ué. Aí, a mamãe... Quando está irregular, tem que ser anulado. Estádio vazio. Um golaço desse tem que deixar rolar, Mas cara. 30 mil pessoas é vazio. 33 mil pessoas. Vazio. Pô. Olha o gol. Dá uma olhada, gente. Quem atrapalha o Everton Só que é são o os zagueiros seguinte, pulando na bola. como torcedora, quando você tem uma chance de ser feliz, não desperdiça. Quando a gente tem 4-0, você vai pro jogo já sabendo que praticamente vai terminar a partida, você vai comemorar com todo mundo, vai pro estádio. Claro. Não é nessa hora, porque nem sempre é tão bom assim. Agora, Cicinho, pra você o Palmeiras é candidato ao título? É candidato, mas agora eu vou dar um recadinho, viu, Porquinho? Agora Que isso, acabou a Cici? mamata. Ué. Universitário, pré, primário, acabou. Ei, agora é time de verdade que vocês vão enfrentar. Ei, está em mãos Entendeu? erradas esse agora Porquinho vocês vão enfrentar time de verdade. Então, não tem mais essas mamatinhas aí, O Porquinho não. tá rindo de você aí, ó. Tá rindo de você, você tá falando ri besteira. agora pra não chorar. Você tá vendo Ele riu falando até besteira. agora. Ele riu até agora pra não chorar, porque a hora que pegar os grandes, ó, neném vai chorar. Já estamos acostumados a isso aí. O Porquinho vai chorar. Coisa engraçada, gente. O Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores. Goleou por 4-0, uma equipe que realmente não é das melhores, mas era o adversário proposto pela tabela. Queria ter na tabela o Flamengo, como eu tive? Beleza. E aí, tratam como se fosse nada. Como se o Palmeiras fosse nada. Eu não consigo entender a mentalidade. O Palmeiras faz o que tem que ser feito e tem sempre alguém duvidando do Palmeiras. Não digo aqui no programa, eu digo em qualquer lugar, até o torcedor. É só ver o time jogando ontem, que a torcida... Mas ontem... A pouca torcida que foi, vaiou aí do time. Mas ontem foi um treino de luxo. Foi um treino de luxo, jogando uma Libertadores. Treino de luxo. Jogando uma Libertadores. Quando você faz um resultado importante, como o Palmeiras fez lá no Peru, de 4-0, no segundo jogo você já entra, como a Renata acabou de falar. Você entra relaxado, Cicinho. Não, então, não é. Porque esse esse ano está sendo diferente. O Palmeiras, quando foi exigido mais, um pouco mais assim, cobrado, um pouco mais provado, pipocou, Mundial, pipocou. Foi. Pipocou aonde, pô? Chegou nas quartas de final. Olha que tava pra afundar o Corinthians. Pipocou. E aí? Calma. E aí? A gente tem chance aí. Pipocou pro Corinthians, tá quase indo pra segunda divisão. Aí pega essas babas do boi aí, vocês estão vai ligados ganhar também, mesmo. Então não é desconfiando, mas é uma certa coisa que o São desconfiança. Paulo e o Corinthians não faz. Quando pega um time abaixo dele, vai lá e goleia. O São Paulo não faz isso e nem o Corinthians. Vocês acabam dificultando isso. Nós estamos falando da hora do vamos ver. Vamos ver agora na Libertadores. Vamos ver, na hora do que lá no Mundial. No Mundial de Silana. Hora que pegou o Chelsea aí. Chegamos na quarta de final. Mas o Palmeiras já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, tá alerta, sabe que não pode vacilar mais. Agora sabe que é a hora da verdade. E é um time acostumado até com o comando do Abel Ferreira
a grandes decisões. E tá acostumado a pegar o Corinthians e tomar taca. Que isso? Cicinho, a sua linha de raciocínio é melhor que aqui. E quando foi colocado em prova, nem a torcida foi. O tempo é o senhor da razão. Vamos esperar. Abel, indiscutível, Palmeiras candidato assim. Mas, por enquanto, não bate no porquinho, não. Não bate na cabeça do porquinho, não. O porco tá embaixo. Aonde? Tá embaixo. Segundo lugar do Brasileiro. Tá na Libertadores. Como Esse tá ano embaixo? ganhou, Mas o São Paulo tá bem no Brasileiro e com o time... São Paulo tá bem? Tá na frente do Palmeiras? Não é questão de frente. Nós estamos falando, na hora que foi exigido, cadê? Hora que eu acho que... Quem também trouxe mais informações aí do time do Verdão, a apresentação, né, e reforços também chegando no time do Palmeiras foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, né, que é bem interessante aí o ponto de vista deles a respeito do Palmeiras, futuro do Palmeiras também. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Isso é agito, hein? E que bom que o fôlego do Jufo não foi pro ralo. Não foi. Bom, vamos lá, hein? Porque o Palmeiras, ele avança também na Libertadores, tá? Foi 2 vezes campeão com o Abel, 2 vezes semifinalista. Ano passado caiu pro Botafogo nas oitavas. E agora vai ter o River Plate pela frente. Uma primeira fase imaculada. Entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil. Vocês viram os jogos... primeira mão super difíceis, os jogos da segunda mão alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final, portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente, e estamos aí. Acho que realmente hoje quem deu o espetáculo foi o nosso torcedor. Não posso dizer que os meus jogadores não se esforçaram. Agora posso dizer que ficámos a dever naquilo que é o quesito técnico, porque eu sei que os jogadores podem fazer mais e melhor, mas realmente acho que hoje o espetáculo veio de fora e é sempre bonito quando nós jogamos em casa. Como te disse, não estava à espera de um estádio tão... Palmeiras e River Plate, então, mais um confronto histórico entre essas duas grandes equipes. Mendel Bilovski está conosco, trazendo então a repercussão da classificação, mais uma do Palmeiras para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Você entrevistou um vizinho meu, Mendel, que história é essa aí? O que aconteceu? Vizinho falou mal de mim ou não? Não. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Falou bem de você, seu vizinho, e disse que mesmo sendo palmeirense, ele acha que o Flamengo é o favorito nesta Conmebol Libertadores. Uma análise lúcida do seu vizinho, torcedor do Palmeiras, mas que neste momento acredito que o Flamengo está em uma melhor fase, mas claro, né? Futebol é resolvido dentro de campo. O Palmeiras, como você disse, Bruno, mais uma vez nas quartas de final da Conmebol Libertadores pela 13ª vez, como a gente viu aí o Abel Ferreira destacando, é o recordista brasileiro ao lado do São Paulo. Palmeiras que ontem empatou 0-0 com o Universitário do Peru, tinha goleado na primeira partida 4-0, não fez um bom jogo contra o Universitário, mas o Abel Ferreira destacou que o time está invicto na competição, também falou do esforço do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras que tem um fato curioso, né? Nas últimas 7 partidas de mata-mata em casa na Libertadores, não venceu. São 7 jogos, 7 empates. A última vitória do Palmeiras foi contra o Cerro Porteño em 2022, 5-0 contra o Cerro Porteño. A última vitória do Palmeiras jogando em casa em mata-mata de Libertadores. O Palmeiras que chega também ao seu 25º jogo seguido sem perder em casa pela competição. E agora pega o River Plate nas quartas de final, um adversário que tem boas lembranças para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o River Plate em 2 semifinais de Libertadores, em 1999, em 2020. Passou pelo River Plate nas 2 vezes e nessas 2 edições foi campeão da Libertadores, então isso é um fato bom para o Palmeiras, um histórico positivo contra o River Plate. Palmeiras que agora se prepara para a partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O Vitor Roque deixou a partida contra o Universitário Condores, está sendo avaliado e daqui a pouco tem apresentação aqui no Palmeiras. Carlos Miguel, novo goleiro do Palmeiras, vai ser apresentado aqui na Academia de Futebol, Bruno. A galera também do F360 não fica para trás, trouxe aí também tudo sobre o Palmeiras, trouxe números do Carlos Miguel, possível titularidade no Verdão e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram, porque assim, na verdade de jogo assim pouco se fala, né? Mas mais das apresentações e de futuros reforços que estão chegando aí no time do Palmeiras. Agora a gente tem uma tela com histórico de Palmeiras e River Plate com uma vantagem palmeirense. Será que é tão grande assim essa vantagem? Olha aí, ó.
Na Libertadores, fizeram a semifinal em 99, quando o Palmeiras foi campeão. Ah, quem gosta de lembrar essa é o Zinho, que deve estar nos assistindo. Tomando aquele café. Lembra, Zinho? Ó, o Palmeiras ganhou... Não, desculpa, o River Plate fez 1-0 no jogo de ida e na volta o Palmeiras 3-0 no River Plate. Palmeiras de César Sampaio, de Alex, Zinho, teve muito Alex Júnior, aí. Marcos e companhia, Arce, hein? Que time de bola, hein? Campeão pela primeira vez da Libertadores. Na semifinal de 2020 se enfrentaram novamente, o Palmeiras fez 3-0 jogando na Argentina, não foi nem no Monumental de Núñez, não me lembro que estádio exatamente foi. Foi no estádio Independente. No estádio do Independente. Libertadores da América, Ricardo Bottini. Sim, o Palmeiras com meio campo jovem, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, aquele centroavante, como é que era o nome? Luiz Adriano e etc. Deu um show na ida, fez 3-0 e sofreu demais na volta, quase se complica o Palmeiras na volta, mas passou e foi campeão na final contra o Santos. 2-0 fora os VAR. Todos acertados. Os gols do River foram anulados porque tinham que ser anulados pelo VAR mesmo. Mas muito susto, né? Palmeiras muito no limite para quem tinha feito aquele resultadaço na ida. E é claro que a gente está falando de campo e bola. O Palmeiras, além de mais time, é um trabalho que dá muito resultado. O Gadiardo ainda, nesse retorno, não conseguiu ter um sucesso que ele já teve durante muito tempo no River Plate, mas a gente acaba de vir de uma história diferente do Palmeiras em mata-mata agora contra o Corinthians, né? Como a história do jogo pode condicionar, de fato, uma classificação. 1-0, que não é uma vantagem tão grande assim na ida para o Corinthians, mas a expulsão do Aníbal Moreno ali com 15 minutos de jogo dificulta demais, né? A vida do Palmeiras. Então, são esses elementos que podem mudar toda a história de uma classificação. Abel, esse é o tipo de jogo que talvez eu concorde com você pela a história do fator casa. De jogar primeiro em casa, O Palmeiras vai decidir sempre em casa. Sempre em casa, porque ele tem a melhor, menos na final. Então, nas últimas três que o Palmeiras foi eliminado, ele decidiu em casa e foi eliminado. Pro Atlético Paranaense, pro Boca Juniors e pro Botafogo. Eu acho que esse é um caso específico daquilo que você defende. O Palmeiras está tão melhor que o River Plate que se ele fizesse a primeira partida em casa, ele teria uma boa chance de abrir uma grande vantagem. Mas, por exemplo, contra o Universitário, ele fez a primeira fora e praticamente decidiu fora. Sim. Mas você tem razão. Mas eu acho que a diferença entre os dois times, se o Palmeiras tivesse que sair na segunda, não seria tanto problema. Melhor ainda, ele recebe. Mas agora tem um primeiro jogo, que isso que a Mari falou, que pode condicionar, pode acontecer algum problema. Mesmo o timaço de 99, campeão pela primeira vez, perdeu no Monumental, né? Mas aquele era um grande River também, né? E um grande River e um grande Palmeiras. Ontem esteve lá no Allianz Parque o Carlos Miguel, reforço do Palmeiras para o gol. A gente viu o Everton falando ali que é importante ter essa competição entre eles. O Abel Ferreira também falou, dizendo que era uma oportunidade de mercado que o Palmeiras aproveitou, trazendo o Carlos Miguel. E a gente tem aí, pode ameaçar a titularidade? E os números do Carlos Miguel pelo Corinthians e pelo Nottingham Forest. Pelo Corinthians foram poucos jogos, 25, 12 sem sofrer gol. Foi uma passagem marcante, apesar de breve, porque ele fez grandes defesas, ele teve grandes jogos. Nessa breve passagem dele pelo Corinthians, pelo time de cima, ele se destacou como um grande goleiro, pelo menos na minha visão. Mostrou precisou assumir uma baita bucha, né? Como o Cássio sai, a forma como as coisas acontecem. E um goleiro gigantesco, com mais de 2 metros. Ele é maior que o gol, Abel. E com uma agilidade incomum. Sim. Né? Acho que na minha visão e de todo mundo, para um cara tão alto e ser tão rápido, tão ágil, não é tão comum isso aí. No Nottingham Forest, se a passagem no Corinthians foi breve, do Nottingham Forest mais ainda, né? Em termos de número de jogos de participação, só 3. E aí 1 sem sofrer gol. Ele pegou banco pro goleiro que ganhou o título de melhor da temporada. O Mats Celso, belga. Aí é difícil, né? Difícil até você fazer uma avaliação dessa passagem. Não jogou, né? Não. Pegou a experiência, ganhou a experiência lá só de futebol internacional. Gente, ele é muito alto. Pequena. Ele ultrapassa o banco de reservas quase. Não, ele com o braço estendido assim, ele passa a travessão. Fácil, né? Eu entendo essa contratação. Que dá pra pensar, pra imaginar? Eu imagino o seguinte, lembra quando chegou o Everton no Palmeiras? Ficou um tempo no banco esperando. Ele tinha lá o Praz,
e tinha lá o... Jailson da Massa. Jailson, que foi o campeão brasileiro, né, de 2018. E jogou o Jailson. Esses dois estavam à frente do Everton. Ele foi contratado, ele era titular do Atlético Paranaense, mas pensando o quê? Pensando no futuro. Vai chegar aqui, vai ficar 1, 2 temporadas se ambientando e depois vai ser o dono do gol. Eu acho que é isso. O Everton já está numa fase final de carreira, a não ser que ele queira fazer que nem o Fábio, jogar até 45 anos. Não sei. Pode ser que ele continua sendo um goleiro de altíssimo nível. Não perdeu nada. Mas acho que o Palmeiras contrata o Carlos Miguel pensando em, no futuro, ele ser o titular da próxima era. Estou imaginando que seja isso, tá, Bel? E o Abel Ferreira na coletiva ontem... Pessoal, aqui rapidinho, vocês acham que o Carlos Miguel é o titular, é o jogador ideal para substituir o Everton? Vocês acham que, independente do que aconteceu no passado do Carlos Miguel, por onde ele passou, vocês acham que isso não vai interferir no time do Verdão? Né? Ou vocês acham que a torcida vai assim abraçar o jogador até ele tomar o primeiro gol, até falhar a primeira vez? O que é que vocês acham? Vocês acham que ele vai sentir o peso dessa responsabilidade? Vocês acham que vai ser pesado esse fardo, né, para estar jogando no Palmeiras devido do que ele foi no passado, né? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião e agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Tem. Ele falando ainda sobre o Carlos Miguel, ele disse aqui a gente costuma fazer isso, a gente pensa na frente. Sim. Não exatamente com essas palavras, mas foi exatamente esse o sentido que ele quis trazer. Respeitando que o Palmeiras não fica esperando, por exemplo, o Everton parar ou o Everton ir embora para depois ir atrás. Não, ele se antecipa. Ele se antecipa, não só nessa posição de goleiro, como outras. A gente tem visto o Palmeiras fazer isso, que é muito acertado, não é, Mari? Com certeza, e respeitando muito os processos, né? O Palmeiras faz isso muito bem, não só alimentado pela sua base, mas também pensando nessas contratações, né? Eu acho que foi um grande baque para a equipe o que aconteceu na temporada passada, né? Não conquistar nenhum dos títulos importantes, né? Nível nacional e nível internacional também, e aí precisar correr atrás de um mercado para fazer uma renovação com a bola rolando, né? O Palmeiras está nessa fase de renovação. Ele mexeu muito e pode não parecer, são 11 contratações já esse ano, né? Contando com o Gefete agora. Então, a chegada do Carlos Miguel, que o Abel ontem explica, né? Além de ser oportunidade do mercado, era pensada para o ano que vem. A temporada que vem seria uma prioridade do Palmeiras ir buscar um goleiro, mas é uma super oportunidade de mercado ter o Carlos Miguel, porque além de jovem, tudo aquilo que vocês já falaram, jovem, estatura, agilidade, é um goleiro que tem presença no gol de fato mesmo ali, né? Que o adversário olha e fala, nossa, de fato é uma presença ali que intimida. Acho que é esse o processo. Imagina, dá até uma provocadinha no Corinthians. Dá até uma provocadinha no Corinthians, provoca os adversários, defende muito bem a equipe. Eu imagino, talvez, já para a próxima temporada. Uma possível titularidade, entrando ali vez ou outra, em jogos importantes. Não só quando o Abel faz com o Lomba, né? Quando ele coloca o Lomba, quando é time bem reserva. Né? Todo mundo reserva praticamente ali. Eu imagino mais oportunidades em jogos importantes para o Carlos Miguel. E a gente está elogiando o clube por fazer esse tipo de movimentação sem desespero, né? O Everton ainda está lá, o Everton ainda está bem, está defendendo, tal, mas o Palmeiras já se antecipa e já vai e contrata. É bom para o clube e é bom para o atleta que chega. Porque seria diferente, por exemplo, o Carlos Miguel chegar, você chegou, você já é titular, já está com a responsabilidade aí de... Não, ele vai ter tempo de se ambientar ao clube, não é verdade? Ao jeito do time de jogar, enfim. E quando chegar a vez dele, pelo menos ele já vai estar mais ambientado. Com quem tá lá, né? Oi? E o respeito com quem está lá, né? Com o Everton. O Abel fala, a gente conversou com o Everton também. Então, é um respeito também com o profissional. Essa transição é o ideal, né? O próprio Palmeiras sofreu quando o Marcos parou, até se encontrar com o Praz. Teve um momento ali que o Palmeiras sofreu. O São Paulo nem se fala, né? O São Paulo achou um goleiro definitivo depois do Rogério Ceni, agora. Depois de passarem vários. Palmeiras também foram alguns. Bruno, sim, e outros. Ninguém aprovava. Agora, estando bom para ambas as partes, eu acho que está, né? Devem ter conversado a respeito disso com o Carlos Miguel, que é um goleiro que, apesar de jovem, ao longo da carreira, já passou, alguns erroneamente colocam que ele foi revelado pelo Corinthians. Não foi revelado pelo Corinthians, ele tem passagem pelo Internacional, ele tem passagem pelo Santa Cruz. Então, é um goleiro que, apesar de jovem, ele já passou também por vários lugares, esquentava banco do Cássio e ali não tinha jeito mesmo. E mesmo essa coisa de quando precisar dele, eu acho que ele já traz uma amostragem muito boa. Na vida dele, ele já entrou numa grande fria e se deu muito bem.
Quando ele tem que substituir o Cássio, ele substitui de uma maneira que até torna a saída dele mais polêmica. Porque o Corinthians tinha mexido ali na tal da multa e ficou fácil para tirá-lo do Parque São Jorge, coisas de diretoria do Corinthians, né? Acaba perdendo um jogador daquela maneira que perdeu. Então ele também já tem um histórico. Se chamado, ele irá à luta. A gente sabe que ele é um cara que entra para isso. Já mostrou isso no Corinthians. E a gente está falando sobre a transição do Palmeiras, especificamente com o Carlos Miguel, mas olha só, a nossa produção me mandou aqui um time inteiro de reforços do Palmeiras nessa temporada, ou eu diria, acho que desde o meio do ano passado. Da temporada passada, né? Do ano passado, desculpa. Olha só, Carlos Miguel, Kelvin, Mikael, Fux, Jefté, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Sousa, Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho. É um time inteiro de reforços. Aí eu falei, não é só nessa temporada, alguns chegaram já no ano passado. Todos nesse ano? Certeza? Não tem nenhum que veio ano passado aqui? Não, todos esse ano. Então ano passado é isso. tem. Então, ano passado vem... Essa é a lista de contratações, o pacotão, de 2025 do ano Palmeiras. Passado a gente traz Eu achei que tinha chegado alguém ano passado, não. Desses aqui, então, todos de 2025, um time inteiro. É isso. Já dá um time do goleiro ao ponta esquerda. Só não muda o técnico, que é o que não tem que mudar mesmo. Se colocar Fora no papel, da base, e né? o tamanho desse investimento, esses aqui? Só o Vitor Roque custou quanto? Paulinho também foi uma bala. Também. Paulinho, Vitor Roque, o Sousa. Foi dinheiro também. É grana, Aliás, hein? o Sousa estava no mesmo clube do Carlos Miguel, né? Foi lá, pegou um, depois olhei, tem um goleiro sobrando aí. Estamos querendo. E foram Já que se faz, né? Então é isso, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras que ontem empatou aí com o Universitário em casa, né? No Allianz Parque, onde a torcida esperava, assim, querendo ou não, a torcida esperava um espetáculo, mas acho que como fez o primeiro jogo, como fez o resultado na primeira partida, ontem foi mais um jogo de compadres, já que o Palmeiras também, eu acredito que foca aí no Campeonato Brasileiro, está muito perto de assumir a liderança, a depender de alguns resultados, jogos atrasados do Verdão, o Palmeiras sim pode sim alcançar ali a liderança do Campeonato Brasileiro. E outra, mantém a invencibilidade na competição, ainda não perdeu, né, na Libertadores, isso é muito importante. E é isso. Acredito que o Palmeiras também vai focar nas duas frentes. Agora terá um tempo, né, até começar as quartas de finais da Liberta. Então o Palmeiras vai focar aí no Campeonato Brasileiro, querer buscar aí essa liderança e até mesmo o título do Campeonato Brasileiro. Quem sabe terminar o ano com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas e aí, a respeito do Carlos Miguel, vocês acham que é uma excelente contratação? Vocês acham, independente que por onde ele passou, pode sim vestir a camisa do Verdão e não sentir o peso da responsabilidade? Vocês acham que a torcida vai acolher, independente do que aconteça? A gente sabe que goleiro é uma função muito difícil, está sujeito sim a falhas, está sujeito sim a frangos. E vocês acham que no momento que isso acontecer, a torcida vai lembrar do que foi? Vocês acham que a torcida vai achar que é porque ele já foi de outro clube rival do time do Verdão? Ou vocês acham que a torcida vai levar numa boa, vai ficar numa boa e vai sim dar forças ao jogador? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.